Esse portal, então, que vocês Alô? veem na tela uma Alô? imagem, Olá, sim. Olá, Cláudia, chegando. chegando. Acho que tu está sem vídeo ainda. Pedro Figueiredo também chegando. Oi, Legal. Pedrinho. Olá, bom dia. Beijo. Beijos. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Vou pedir que nesse momento vocês fechem o microfone para que a gente impossibilite qualquer tipo de ruído. E vou dar início, então, a essa conversa dentro do É Hora de Conversar do site Tão Longe, Tão Perto. Essa plataforma Tão Longe, Tão Perto é uma estratégia da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas para manter as suas atividades de extensão ativas dentro desse contexto pandêmico que nos encontramos, de fragilidades, e que nos impõe, então, o isolamento, o distanciamento social. Através desse portal, né, se tem acesso a uma variedade de atividades e ações, muitas delas interativas, e todos estão convidados a acompanhar e interagir. Dentro dessas propostas, uma delas, como já falei, É Hora de Conversar, com salas de conversas específicas, com temáticas, que vai desde as questões técnicas até a área da saúde. Como a Universidade Federal de Pelotas está imbuída e convergendo seus esforços desde o ano passado para construir as suas políticas diretrizes culturais, foi criada uma comissão do Plano de Cultura da Universidade. Já realizou-se, dentro desse trabalho, alguns encontros presenciais no formato de seminário, que foram reuniões com diretores e agentes culturais das unidades acadêmicas e um seminário junto à sociedade organizada. Alguns participantes dessa sociedade organizada, eu evidencio aqui a participação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento e Inovação, assim como a Educação e Desporto e a Secretaria, óbvio, de Cultura, que está trabalhando diretamente dentro dos seus esforços para as conferências culturais na cidade. Dentro, então, dessa atividade, sala, voltada a discutir o plano de cultura da Universidade Federal de Pelotas, já tivemos alguns encontros, e esses encontros hoje contam com a presença, então, das representantes da URGS, né, que vocês podem acompanhar dentro da programação da semana. Essa programação da semana, ela é fechada sempre, todas as quintas-feiras, para que na sexta-feira, então, possa-se construir os mecanismos de divulgação e distribuí-los nas redes sociais e no nosso site. Como vocês podem perceber, então, hoje nós temos a presença da Cláudia Boescher e da Lígia Petrus, ambas do Departamento de Difusão Cultural da UFRGS, e para fazer a mediação dessa conversa, que será, não tenho dúvida, bastante importante para todos nós temos a participação do professor Leandro Maia, nosso atual coordenador do coral da UFPEL. Então, dou bom dia a todos, desejo uma excelente conversa e passo a palavra para o nosso mediador, professor Leandro. Sejam bem-vindos, aproveitamos. Olá, obrigado, Fernando, obrigado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, e estou muito honrado aqui de receber e de poder fazer essa mediação. Eu vendo as conversas, né, que já aconteceram com outras universidades também, achei que a gente não podia se furtar de conhecer esse trabalho, de convidar a Cláudia Boescher e a Lígia Petrucci do Departamento de Difusão Cultural da URGS, o que já é uma simpatia, a começar pelo nome, né?
que já revela uma missão da universidade pública brasileira de difundir, né, cultura, né, e cultura como um dos pilares fundamentais das universidades, né. O porquê que eu fiz questão, assim, de reforcei, acho que a gente merece, sem dúvida, novos encontros com esse par, com essa dupla dinâmica aí da Lígia e da Cláudia e a sua equipe, porque elas coordenam já há mais de 20 anos ações na universidade, né? Então, a gente está falando de cultura como algo estruturalmente definido no organograma da universidade, né? Imagino, então, Lígia, Cláudia vão poder falar sobre isso, mas são servidoras que passaram por diversas gestões universitárias, né? E que tem uma atuação institucional, né? Trabalhando com diferentes gestões, mas caracterizando a ação do DDC, do Departamento de Difusão Cultural, em sua continuidade. Além de um pilar fundamental da cultura e das políticas culturais, que é a continuidade, a institucionalização e a continuidade, bem, aí a outra marca dos projetos, né, do DDC me parece ser a excelência, né, a qualidade, né? Então, ao longo do tempo se desenvolveram diversas formas de curadoria, de pensamento de programação. Então, não é um departamento de eventos, ele é um departamento que concebe projetos desde a curadoria, desde um grande guarda-chuva, geralmente tem um grande tema do ano, coisas assim que elas vão poder nos ilustrar. Então, acho que o que eu destaco já? A formação dessas gestoras, a sua capacidade de articulação, né? E o seu papel institucional. Isso é fundamental, algo que é um exemplo, como vocês vão ver nos vídeos, assim, como professores de São Paulo e de outros lugares que vêm nos visitando, né? E que conhecem várias universidades. Não sou eu que estou dizendo, por exemplo, o José Miguel Wisnik, que diz, ó, Unimúsica, por exemplo, é um exemplo de ação, um modelo que deveria ser seguido por outras universidades e tal. E aí a minha relação não é só como professor, como artista e como público das ações do DDC, né? Então, assim, já tive o prazer e o privilégio de ter subido no palco das ações do DDC, mas mais do que isso, sempre foi muito importante os momentos em que eu assisti, né? Então, por exemplo, assim, teve artistas que eu só conheci porque subiram no palco do Salão de Atos da URGS, e isso influenciou o meu fazer musical, muito, né? Um exemplo é a cantora portuguesa Maria João Grantia, né? Que eu vi no palco do Unimúsica e que depois veio até a interação, gravar uma canção e tal. Isso seria inimaginável sem a ponte da universidade ter passado anos antes por ter tido esse contato com ela. Enfim, vou abrir peço para a Lígia começar. Acho que, não sei se a Cláudia está aqui, ela deve estar se logando. Então, pode ser, Lígia, tu dá um alô para a gente, sabendo que a gente deve repetir esse formato, né? Devido às circunstâncias de audiência hoje com a prefeitura e tal. Obrigado. Lígia, podemos começar, né? Deixa eu te habilitar como apresentadora aqui. Sim, mas eu acho que a Cláudia queria fazer um comentário antes. Cláudia, tu está aqui? Dá para escutar? Tá aí, Cláudia. Eu não estou conseguindo me conectar com a câmera aqui, que está bloqueada, tá? Bom, em primeiro lugar, obrigada, Leandro, obrigado, Fel, pelo convite, né? O que tu dissesse nos orgulha muito, coisa boa que a gente consegue passar isso para as pessoas, que a gente trabalha com paixão, né? E com bastante profissionalismo. Então, que coisa boa escutar essas tuas palavras, né? Eu, infelizmente, a minha apresentação eu não vou conseguir fazer hoje, né? Não deu certo o meu PDF e me disponibilizo para, em um outro momento, mostrar essas formas de fazer, de atuar numa universidade, que é uma universidade complexa, com todos os seus critérios e procedimentos, e que a gente consegue fazer arte e cultura dentro dessa universidade, com as leis que regem essas instituições federais. Então, isso eu acho interessante que a gente compartilhe, né?
o projeto tão longe, tão perto, nesse momento em que a gente está bem afastado, nos faz ver que a arte e a cultura nos liga, né? Nos relaciona, e que a gente enxerga cada vez mais que a arte e cultura não se faz sozinho, se faz junto. Ai, conseguisse? Conseguiu, Leandro? Cláudia. Ai, coisa boa. Coisa boa. Então, vamos lá. Tá? Bom, então, gestão cultural também não se faz sozinho, né? A gente faz junto, né? E principalmente trocando, conversando. Então, esse momento eu enxergo como um momento de uma longa conversa com vocês, também gestores, também fazedores da arte e da cultura. Então, a nossa ideia é essa, é compartilhar um pouco do que a gente faz para discutir com vocês. Então, pode passar, Leandro. Qual é o cenário que a gente está inserido, né? Dentro de uma cidade que tem 248 anos, a nossa universidade tem 86 anos, e já na sua criação como Universidade do Rio Grande do Sul, em 47, ela já tinha uma relação com a Universidade de Pelotas, através dos seus cursos livres. Então, nós já estivemos juntos como Universidade do Rio Grande do Sul, o que é bem bacana, com os cursos livres aí da Universidade de Pelotas. Logo depois, nós nos federalizamos e mudamos, né? Ficamos mais com uma envergadura maior, nos separamos, mas continuamos unidos, né? Eu acho que esse fazer artísticos nos une. E já na criação da Universidade do Rio Grande do Sul, a difusão da arte e da cultura já estava dentro das linhas de criação dessa universidade. Antes de existir uma pró-reitoria de extensão, ou uma extensão universitária de fato, já existia a necessidade de difundir o que estava sendo produzido dentro dessa universidade que estava sendo criada. Então, isso para nós é essencial, assim, já ver que na criação nós já estávamos presentes, tá? Pode passar, Leandro. Essa é o mapa, então, da nossa cidade de Porto Alegre, para vocês terem a dimensão e a ideia da relação que a universidade tem com a cidade de Porto Alegre. Ali onde tem as chaminhas vermelhas são os diferentes campos da universidade, né? O campus central, o campus da saúde, o campus do Vale e o campus olímpico. Os 3 primeiros dentro da universidade, o campus olímpico em Viamão. Então, a gente diz que a universidade ela é uma caixa de ressonância da cidade. A relação com a cidade ela está entranhada dentro da cidade. Então, esse diálogo ele é permanente. Pode passar, Leandro. E qual é o nosso desafio, né? A cidade, universidade, universidade. A gente fala, então, que nós temos uma cidade dentro de outra cidade. E quais são os disparadores? Ensino, pesquisa e extensão. Nós falamos a partir da extensão universitária. Quem é que faz esses disparos, essas inquietações? Da onde vem? Vem da cidade, vem da universidade. A gente enxerga como a união desses 2 lugares, né, da cidade e da universidade, e as ações culturais a partir daí é que são criadas. Pode passar, Leandro. A extensão, a imagem que vocês estão vendo aí é o Salão de Festas, esse é um dos primeiros espetáculos do Unimúsica, em março de 81. E, bom, quando é que a ação cultural começa a fazer parte da universidade? São nos anos 80 que as universidades começam a se organizar e a pensar em mediação cultural, em ação cultural dentro da sua instituição. Mas as ações culturais elas não começam nos anos 80. A nossa universidade já tem todo um percurso de ações artísticas e culturais ao longo da sua história, que está no próximo slide. Aqui vai ser difícil ver, né? Mas nós já tivemos, então, no momento da criação da universidade, nós tivemos a criação também do coral da universidade, um festival de MPB, um festival de artes visuais, o Madrigal, um festival de música popular, que era da Faculdade de Arquitetura. Então, nós já tivemos vários movimentos que são anteriores à criação desse setor específico de cultura.
E isso é bem importante, porque esse setor ele nasce, de alguma forma, para dar conta desse movimento artístico e cultural da universidade que estava fragmentado. Então, esse departamento surge para trabalhar de uma forma orgânica, mas principalmente uma forma de sistematizar esse fazer e pensar em formas de articular isso e de fazer com que a comunidade enxergue esse fazer. Pode passar, Leandro? E como que a gente pensa a ação cultural, né? Eu acho que tem alguns movimentos que são criados na universidade e que, às vezes, não dialogam com a gestão cultural. E a gestão cultural e o fazer artístico e cultural na universidade, ele tem o respeito ao tempo da ideia, ele tem uma sistematização, ele tem a necessidade de tornar compreensível esse fazer, de contextualizar, o tempo da memória, o tempo da aprovação do projeto e, muitas vezes, o tempo do esquecimento para que ele seja retomado. Então, essa organização, essa difusão de diferentes expressões, esse coletar o que está acontecendo e, principalmente, estar atento para o que está acontecendo, para criar o tempo da execução, eu acho que são essenciais para a arte e para a cultura que se faz dentro da universidade. Pode passar, Leandro. Bom, e aí a gente costuma dizer que na universidade, então, nós temos a administração da instituição, mas a gestão, ela tem outros caminhos, né? E eu acho, e a gente acredita, então, que a gestão cultural, ela tem a necessidade de conduzir os assuntos de uma forma diferenciada. E por isso aqui, eu acho que essa questão, gestão e administração, são essenciais para o entendimento da atuação do gestor dentro da instituição. Então, administrar significa tomar as decisões sobre uma estrutura hierarquizada. Na gestão, não. Ela significa conduzir os assuntos de alguém e exercer autoridade sobre uma organização. A administração está sujeita a procedimentos, normas e controles. A gestão, ela significa utilizar o conhecimento como mecanismo de aperfeiçoamento contínuo. Não está centrada na hierarquia, mas na capacidade de promover a renovação sistemática do saber e dessa produção e desse resultado. Pode passar, Leandro. Na administração, é uma atividade mecânica que tem como cerne o funcionamento tradicional e piramidal. Na gestão, a responsabilidade é mais privada e individual. Na administração, é avaliada mais por seus procedimentos e normas. Na gestão, a gestão reclama mais autonomia em troca de maior autorresponsabilização pelos resultados. E na administração, a responsabilidade é pública, está sujeita a procedimentos, normas e legislação. E na gestão, o direito de dirigir vem acompanhado do dever de prestar contas. Isso aqui, para nós, é balizador de atuação, né? Muitas vezes, quando a gente propõe uma ação ou propõe uma atividade artística, a primeira coisa é não estar dentro do que a universidade enxerga como sua função, como sua missão. E qual é o nosso caminho como gestores? É criar formas para que a ação seja realizada. Um exemplo prático, assim, que nós nos deparamos diariamente. Os artistas, quando são convidados a participar, a gente tem que encaminhar uma inexigibilidade de licitação, para mostrar que aquele artista é único, porque a universidade não pode contratar artistas. E por quê? Porque precisa de 3 orçamentos, isso é uma base, assim. E nós conseguimos, através de uma inexigibilidade de licitação, comprovar junto à Procuradoria a necessidade de contratar aquele artista e não outro artista, e que não existem 3 orçamentos. Então, isso é bem claro, isso é gestão, isso não é administração, isso é gestão. Tá? Pode passar, Leandro. E como que a gente faz essa gestão, então, na universidade? Com quem é que nós nos relacionamos, né? Nós temos o anterior, Leandro, por favor, um slide anterior. Nós temos o dia a dia desse fazer acontecer. E esse dia a dia é composto por uma equipe de um departamento que dialoga permanentemente com fornecedores, com artistas, com curadores, com orçamentos, com inexigibilidade. São 9 técnicos
e 12 bolsistas que atuam de forma incansável nesse departamento. Esses 9 técnicos são formados em diferentes áreas: relações públicas, administração, antropologia, artes cênicas, jornalismo, história. Então, essa diversidade de olhares compõe esse departamento da forma que ele existe. Tá? Próximo, Leandro. Os parceiros. Nós temos vários parceiros que atuam conjuntamente com a gente. A universidade, ela precisa se apropriar desse fazer artístico e cultural. E, por isso, o nosso diálogo com os parceiros é permanente. A gente costuma dizer assim, que eles são agentes ativos do fazer artístico e cultural. Então, não adianta a gente achar que a gente tem que se relacionar com o pessoal do som e da técnica. A gente tem que se relacionar com portaria, com manutenção, com marcenaria, com patrimônio, com equipe de limpeza, com segurança. Então, o universo de parceiros na área cultural é imenso e é necessário esse diálogo permanente. Pode passar, Leandro. Essas são as formas que a gente se comunica com a comunidade. A gente tem uma agenda cultural, que é bimestral. Nós temos um site bem atuante e nós temos peças gráficas específicas para cada uma das ações. Pode passar, Leandro? Nós temos o nosso Instagram, né? E o nosso... Nós temos o nosso Instagram e o nosso Facebook, que atualmente são as ferramentas diárias de trabalho, né? É assim que a gente está se relacionando com a comunidade, de uma forma intensa e ativa. Pode passar, Leandro? E o que a gente enxerga? Assim, como o Leandro falou, nós estamos à frente do Departamento de Difusão Cultural já há 23 anos. E nesses 23 anos a gente enxerga que a ação cultural só pode ser realmente ambiciosa se for, ao mesmo tempo, muito modesta e permanente. Ela age na duração, na perseverança e no anonimato. Isso para nós é fundamental, a gente enxerga isso de uma forma que é importantíssima, né? 4 anos para uma ação cultural se solidificar é muito pouco, né? E nós tivemos, então, a felicidade de estarmos já há 20 anos atuando com diferentes gestões e demonstrando a importância que essa ação cultural impacta a comunidade interna e externa da universidade. A gente considera que esse diálogo através da arte e da cultura é um diálogo afetivo. As pessoas se relacionam afetivamente com a universidade através da arte e da cultura. Vamos passar? Quais são os equipamentos? Puxa, aqui vocês não vão conseguir enxergar, né? Mas os equipamentos, é o próximo. Os equipamentos culturais, o Departamento de Difusão Cultural tem 5 equipamentos culturais sob sua coordenação, né? Quais são eles? A Sala Redenção, nosso cinema universitário, que em torno de 15 mil pessoas circulam pela Sala Redenção anualmente. Nós temos o Salão de Festas, que é um espaço expositivo, que a gente transformou em um espaço expositivo. Ele era um espaço de reuniões e a gente transformou num espaço expositivo que está permanentemente com o acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Nós temos a Sala Farion, que também era um espaço multiuso da administração e que foi destinado, então, para exposições também. Hoje ela está com o Percurso do Artista, um projeto que nós realizamos já, é a 7ª edição, está com a Teresa Poester, nossa artista, professora do Instituto de Artes aposentada, que está lá com uma exposição. Nós temos o Centro Cultural, nós temos a Galeria Maria Lúcia Catani, e o Centro Cultural é o nosso grande desafio, é um equipamento que foi inaugurado há 2 anos atrás, e nós temos exatamente 12 espaços permanentemente em funcionamento. São 4 auditórios e demais salas multiuso, espaços de exposição.
Então, manter vivo esse equipamento e manter em funcionamento pela arte, pela cultura, é o nosso desafio atual, diário também, com projetos que dialoguem com a comunidade. Nós temos alguns projetos que acontecem de forma permanente no Centro Cultural, pensados para aquele espaço, que eu não vou me deter, porque a ideia é que a gente fale do Unimúsica hoje, então estou me disponibilizando para depois a gente conversar mais sobre isso. Aqui, um pouco de imagens de projetos. Pode passar, Leandro? Aqui é um pouco dos nossos espaços e de algumas imagens de alguns projetos, algumas ações que a gente realiza nesses diferentes espaços. Aqui nós temos imagens do Centro Cultural, da Sala Farion, do Campus do Vale, da Sala Redenção, dos espaços do Saguão da Reitoria. Então, para mostrar que a nossa atuação, ela está, de alguma forma, em vários lugares da universidade, dialogando com a comunidade e criando formas inovadoras para dialogar com essa comunidade. Então, aqui são algumas fotos, nós temos inúmeras outras, mas eu escolhi um pouco essas aqui. Vamos passar. Próximo, Leandro. E o que nos move, né? Então, assim, o que a gente considera como essencial no nosso dia a dia? Que as pessoas tenham uma relação afetiva com as nossas ações. A gente, como o Leandro falou inicialmente, a gente tem um cuidado por cada ação, a gente tem o cuidado com os artistas, a gente tem o cuidado com o público, a gente tem o cuidado com as pessoas da universidade que estão ali atuando com a gente. Então, esse cuidado, ele se transforma. Então, eu encerro aqui com o Néstor Canclini, dizendo que nós não atuamos na cidade só pela orientação que nos dão os mapas ou GPS, mas também pelas cartografias mentais e emocionais que variam segundo os modos pessoais de experimentar as interações sociais. Então é isso, Leandro. Rapidinho. Super obrigado, Cláudia, que lindo, adorei. Deixa eu aprender a descompartilhar a tela. No fim, eu fiquei com o meu vídeo aqui aberto, desculpem. Muito lindeza. Foi muito rápido, Leandro. Deu para entender? Não, foi lindo, foi lindo. O que fazemos? Eu não sei se alguém quer pedir inscrição. Isso, o Fernando tinha pedido para eu tirar o meu vídeo, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos para... Não, Leandro, desculpa, não me fiz compreender. Tu fica com o teu vídeo enquanto falas. É que se ficar muitos vídeos, pelo menos para mim aqui, a conexão fica bem pesada. Em algumas maneiras, a fala fica truncada. Eu não sei se vocês concordarem, a gente deixa o diálogo para depois da fala da Lígia, pode ser? Perfeito. Eu não consigo tirar o meu vídeo, tá? Por isso que eu não vou sair, porque ele tá bloqueado aqui, tá, Leandro? Tá. Não, mas tu não tá nem aparecendo. Tá. Então tá ótimo. Tá ótimo. Que pena. Vamos lá, Lígia, tu estás com a apresentação. Tu consegue disponibilizar, Leandro? Pois é, eu tô procurando aqui, se puder me acudir, Fernando, sobre onde localizar aquele arquivo antes action. Deixa eu pegar aqui a apresentação, vamos ver se eu localizo aqui o nosso slide. Bom, se vocês quiserem, enquanto carregam, então, a gente conversar para não perdermos tanto tempo. Engraçado, é como se tivesse perdido aquela apresentação do slide antes. A gente lembra, né, que a gente abriu o slide do Unimúsica e eu não localizo ele agora no sistema aqui na tela, né? Posso fazer uma pergunta para a Cláudia enquanto procuras, Isso, Leandro? Pode ser, eu já vou fazer um novo upload aqui e a gente faz isso. Diga, Fernando. A Francisca também se inscreveu. Podemos passar a palavra para a Francisca? Pode Ótimo. pronunciar, Francisca, por favor.
Oi, Francisca. Oi, Cláudia, Lígia, que bom ter vocês conosco. Muito obrigada por aceitarem o convite, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou tentar ligar, compartilhar minha webcam, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas, de qualquer forma, estou falando, estou bem feliz de escutar vocês, adorei que a Cláudia apresentou, parabéns, Cláudia, e queria pedir uma coisa, por favor, deem um abraço na Sandra de Deus, super colega, adoro encontrá-la, gosto muito dela, então, se puderem, transmitam esse abraço a ela, que sempre que eu posso, eu me faço presente ao lado dela dessa forma. Cláudia, adorei a tua apresentação, queria te contar uma coisa que talvez tu saibas. Tu sabes que a nossa faculdade de Direito e faculdade de Odontologia são egressas da URGS? Sim, sim. Nós somos, de algum modo, nós compomos com a URGS na época para surgir, para ser a universidade que somos. É verdade, sim. E isso aconteceu de uma forma, pelo menos os relatos que eu encontrei e que eu tenho das pessoas que viveram isso, foi de uma forma muito pacífica, muito embora nós não saibamos, porque o nosso surgimento está dentro de um projeto governamental que começou lá pelos anos 66, então nós somos, de algum ou de todos os modos, filhos de um governo militar, com um planejamento de universidades muito próprio e que nós compreendemos hoje, porque é totalmente descontextualizado e até esquizofrenizado, algumas coisas dessas voltam agora e se apresentam. Mas tudo faz sentido, né? De um modo ou de outro, tudo faz sentido. Mas eu fiquei curiosa e queria pedir esses dados para ti, se tu os tiveres, Cláudia. Quando foi que a Pró-Reitoria de Extensão surgiu? A nossa surgiu em 77. E quando foi também, ou seja, ela surgiu quase 8 anos depois do surgimento da universidade. Claro, 76 já tinha a portaria indicando que ela seria criada, mas efetivamente ela foi em 77. Porque tu apresentaste isso, mas eu não sei se me escapou a informação, aí queria retornar, se ela já surgiu incorporando a cultura, extensão e cultura, como é a nossa, porque a nossa é de 92, em 89 foi proposto, mas realmente a portaria recriando a pró-reitoria como extensão e cultura, só em 92 ela surgiu. Tem uns delays entre as coisas ali, que eu não sei se é local ou se é alguma coisa que foi compartilhada em tempos diferentes com outras universidades. Essas ocorrências tardias de uma determinação que já estava dando antes. Se tu tiveres esses 2 dados, te agradeço enormemente, Cláudia, refazendo os parabéns pela tua linda apresentação. Muito obrigada. Eu tenho como dado de criação do Departamento de Difusão Cultural em 1949, já como Departamento de Cultura, né, com o nome de Departamento Cultural. Ele passa a ser Departamento de Difusão Cultural nos anos 90. Então, em 49, já existia a Pró-Reitoria de Extensão. E com a ideia toda, né, da criação da Universidade de Porto Alegre, através dos cursos livres que já existia a Escola de Engenharia, que já fazia extensão naquela época, enquanto curso livre, né? Quando esses cursos se unem e criam a Universidade de Porto Alegre, a extensão já fazia parte dessa raiz, né, dessa construção de Universidade de Porto Alegre. E quando ela se transforma em Universidade do Rio Grande do Sul, é que a gente se une a Pelotas e a Santa Maria. E depois, como Universidade Federal, bom, aí ela já está dentro de um outro contexto. Mas em 49 é que o Departamento de Cultura surge. A data exata da Pró-Reitoria de Extensão, eu acho que é anterior a 49. Vou ter que conferir com a Sandra e depois te passo, tá bom? Obrigada, Cláudia, maravilha. Eu imaginei que fosse bem anterior, mas ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem uma pergunta do Paulo. Paulo, tu acha que rola da gente ver a Lígia e depois emendar uma conversa maior com todo mundo? Pode ser? Acho. Alô?
Pode ser, pode ser. Boa, obrigado. Lígia, vamos ver? Muito Tá, obrigado. então eu vou ficar com o áudio ligado, vou desligar minha câmera. Eu acho que fica melhor para visualizar, para mim, pelo menos, fica melhor para visualizar o PDF aqui. Tá bem. Pode ser? Pode. Então, Leandro, Fernando, obrigadíssima pelo convite. É uma alegria, assim, para mim sempre é uma alegria, um desafio falar sobre o Unimúsica, né, um projeto com o qual e para o qual eu venho trabalhando já há vários anos, né? É um projeto que o Leandro já mencionou, a Cláudia acho que também, né, assim, é um dos mais antigos de Porto Alegre. É um projeto que faz parte da história da URGS, né? E acho que, com certeza, ele é um dos mais duradouros também no âmbito dos projetos culturais realizados por universidades brasileiras, né? Então, é uma longa história. No ano que vem, a gente vai celebrar os 40 anos de criação do Unimúsica, né? 40 anos já, né? O projeto surgiu em 81, pela uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, então, para abrir um espaço de amostragem da produção musical da comunidade acadêmica, né? E, enfim, mas com o passar do tempo, esse projeto foi se modificando, foi assumindo outras configurações, foi propondo, né, novas ideias e enfrentando outros desafios também, né? Mas eu gosto muito de dizer, sempre digo isso, reforço isso a cada vez que posso, né? Eu acho que, assim, a intenção primeira dos seus idealizadores, ela permanece, né? Que é fazer da reitoria e ali do Salão de Atos um lugar vivo de música. Isso a gente, né? Eu acho que é uma super missão que a gente tem. Ficou branco o slide aqui para mim. Para a gente está aparecendo, tu voltou agora. Talvez seja um delayzinho, para nós está aparecendo aqui com... não, voltou? Tá. Um delayzinho. Para nós nunca teve... Tá aparecendo nos primeiros tempos, então? Sim. Tá. Então, já no início, assim, no iniciozinho, ali na década de 80, logo em seguida, o Unimúsica, ele deixou de restrito à produção acadêmica e já se abriu para a produção musical da cidade. E ele muito rapidamente se tornou um espaço de referência, né, de Porto Alegre. Muitos jovens artistas queriam mostrar na música o que estavam produzindo, e muitos jovens, sobretudo estudantes secundaristas e universitários, queriam ver e ouvir o que eles tinham a produzir. Então, assim, o Unimúsica, nesse momento, ele tem um duplo papel de formação. Ele formou uma geração de artistas e uma geração de ouvintes, né, simultaneamente. Desse primeiro momento, eu destaco duas coisas bem importantes, assim, que para mim são muito importantes, né, que é essa constituição de um público fidelizado, aqui mais ou menos homogêneo, mas, sobretudo, a legitimação da música popular como campo de ação cultural em uma universidade pública. Isso eu acho, assim, uma das grandes marcas do Unimúsica. A gente pode ver aqui, nessa foto, a gente tem aqui o Marco Zero ali no centro, aqui é o conjunto de câmara da URGS, na primeira apresentação do Unimúsica no Salão de Festas. E a gente tem aqui o Ney Lisboa, magrinho de cabelo, né? E aqui essa plateia de jovens que a gente menciona, né? Enfim, o Unimúsica, ele seguiu o seu curso, ele sofreu duas interrupções na década de 80, no final da década de 80. Ele foi retomado em 93, e desde lá, então, ele tem acontecido continuamente, né? Nos anos mais recentes, a partir dos anos 2000, mais precisamente a partir de 2004, a gente começou a realizar as séries temáticas, né, os ciclos anuais, em que diferentes temas ou formatos pautam o conjunto da programação. Nesse momento, então, a gente tem duas grandes notificações, eu acho, né? O Unimúsica, ele se abre, de fato, né, para projetos artísticos de diferentes
regiões do Brasil e mesmo de outros países, né? E ele passa a realizar de forma sistemática uma série de ações afirmativas, né? Que elas podem ser variáveis conforme o tema do ano, o tema proposto no ano. Podem ser workshops, podem ser encontros com os artistas, entrevistas abertas, ensaios abertos, seminários, debates, enfim, né? A cada ano a gente vai pensando uma afirmativa que seja mais adequada, mais, enfim, pertinente com o tema que está sendo abordado. Aqui, nesse segundo momento, eu acho que a gente observa uma coisa importante, que é a reconstituição do público fidelizado do Unimúsica, mas agora ele já está mais heterogêneo, né? E é uma coisa que eu acho, assim, que eu gosto também de salientar, porque me parece que vai um pouco, assim, na contramão, ela contradiz um pouco as tendências que já são apontadas também, né, para os especialistas, e que a gente pode notar aí no mundo da cultura, de uma segmentação, de uma atomização dos públicos, né? O Unimúsica, ele consegue ainda ter uma abrangência, né? Enfim, que eu acho bastante rara, assim. E que mais? E outra coisa que eu acho interessante também de dizer é que a gente recebe, assim, com muita frequência um retorno desses públicos, assim, em relação àquilo um pouco que o Leandro estava comentando no início, né? Esse comentário do Leandro, ele é bastante recorrente, assim, são pessoas que vêm nos dizer de quanto o Unimúsica contribui, né, na sua formação mesmo, na ampliação dos seus repertórios, no seu contato com outras formas de música, às vezes bastante diferentes daquelas que eles estão, né, acostumados a ouvir, que está no seu horizonte de escuta, né, no seu território de admiração. Adiante. Então, aqui tem um conjunto das séries, desde que a gente começou a trabalhar com esse formato, né, que vai lá do início, do piano e voz. Foram 11 concertos, sempre com um pianista e uma cantora, né, tendo como centro, assim, essa relação do piano com a canção brasileira, né, que é normalmente tão associada, assim, ao violão, né, mas a gente trouxe essa presença do piano, música instrumental, que teve a participação do Pedrinho, tá aí Pedrinho, provavelmente ainda, né, Festa e Folguedo, uma série que foi dedicada às músicas tradicionais do Brasil. A gente teve Cancionistas em 2009, que foi a série do qual o Leandro fez parte, né, onde a gente tinha a intenção de mostrar, de um pouco, assim, desestabilizar esse consenso de que a canção boa do Brasil é dos anos 70, 60, enfim, a gente, olha, tem muito boa canção, sim, hoje, há muitos bons cancionistas, né, a cada vez, mas, enfim, então, a gente tem aqui, eu queria também destacar um pouco a série Reverentes, que é de 2015, onde a gente deu uma pequena guinada, assim, para proposições um pouco mais políticas, assim, que elas continuam na série de 2016, sobre a palavra futuro, e trouxe artistas mulheres, né, refletindo um pouco sobre o que poderia vir adiante para a gente. A série Pois Então, depois Tempo na América, e a última, que foi Cidade Presente, sobre a qual eu vou falar um pouquinho depois. Aqui tem um mosaico dos nossos materiais gráficos, desses anos todos. Aqui eu queria destacar que a grande parte desses materiais, eles foram criados por alunos bolsistas do departamento, né, que é uma outra função importante que a gente tem, né? Cláudia mencionou o número de alunos bolsistas que a gente conta hoje na equipe, né? E o departamento, eu acho que ele tem Unimúsica, né? Tem assim, uma função bem forte, assim, na profissionalização desses alunos, né? Muitos deles hoje já estão aí no mercado de trabalho, atuando, seja, sei lá, como produção propriamente, ou como designers, ou em produção audiovisual. Né, é uma outra das nossas facetas, assim, e da qual a gente tem bastante orgulho, né. Aqui a série de 2019, a última, que foi pensada em função dos 85 anos da URGS. É uma série que ela um pouco rompe com a lógica, né, que a gente vinha assim, adotando nos últimos anos, porque ela se volta de novo inteiramente para a produção musical de Porto Alegre,
como não acontecia há muito tempo. E a gente aqui abandonou as ações formativas e investiu num outro tipo de ação, que foram as intervenções que foram realizadas em diferentes espaços da URGS, né? Assim, eram pílulas musicais que a gente, enfim, chegava assim de surpresa no almoxarifado, na sala lá da Pró-Reitoria de Planejamento, na gráfica, na rádio da universidade, enfim, foram vários espaços que foram sendo, assim, ocupados, né, por música durante o ano. Quando o Leandro fez o convite, ele tinha falado um pouco, também tinha interesse de saber como é que eram as práticas curatoriais do Unimúsica, né? Então, assim, entre 2007 e 2017, a gente formalizou a existência de um conselho consultivo para o Unimúsica, né? Um conselho misto, né, com membros de dentro e de fora da URGS, né? Esse conselho, como o nome já diz, assim, ele tinha uma função realmente de aconselhamento, né? Não se caracterizava como uma curadoria compartilhada, exatamente, porque ao fim e ao cabo acabava que a decisão era minha. Havia séries em que a gente conversava mais, séries em que a gente conversava menos. 2018 marca, de fato, a nossa primeira experiência de curadoria compartilhada, né, que foi, eu estava de licença para fazer o mestrado, a Cláudia me chamou para a gente conversar sobre como seria, então, né, o Unimúsica em 2018. Foi também a primeira vez que o tema não foi não partiu de mim, foi uma sugestão da professora Sandra, e que sugeriu que a gente trabalhasse com a produção musical da América Latina, né, uma proposta super ambiciosa da Sandra, então, e um enorme desafio, né, então eu falei, não, olha, não tem condição, a gente vai realmente, assim, eu acho que a solução para fazer um projeto dessa envergadura é a gente trabalhar com uma curadoria compartilhada. Então, eu chamei o Benjamin Taubik, né, que é um produtor e músico de São Paulo, que tem muito trânsito, né, em festivais e feiras no mundo todo, né. O Demetrio Xavier, que vocês conhecem bem, né, músico, comunicador, e a Cláudia e a Sandra sugeriram também a participação do professor Leonardo Croato, de Montevidéu, que eu não conheci, que foi, assim, um super parceiro. Então, a gente fez assim, foi uma experiência de trabalho online também, a gente trabalhava remotamente, cada um no seu espaço, né, trocando ideias, até que finalmente tivemos uma reunião presencial, sem a presença do Leonardo, né, mas aí foi a construção se definiu, então, o projeto numa última reunião presencial, mas houve várias reuniões preparatórias, assim, online, mais ou menos como a gente está fazendo agora. E a série de 2019, né, que eu tinha mostrado ali, ela foi a nossa primeira experiência daquilo que eu chamo, assim, de uma curadoria transversal. Foi uma experiência totalmente diferente para mim. A gente teve, assim, uma curadoria de bastidores, como eu chamo, né, que eu dividi com a Ana Laura Freitas, com a Andressa Ferreira, com o Juarez Fonseca e com o Roger Lerina, e tivemos, assim, a participação de vários diretores e diretoras, né, que fizeram a direção musical e a curadoria dos concertos que compuseram a série. Pedrinho, não sei se está aí ainda, o Pedrinho foi um dos diretores convidados também, e foi uma experiência, assim... Eu só não quero te interromper, Lígia, estou aqui todo o tempo. Tá bem. Então, foi super rico, e um desafio para todo mundo, para a gente dos bastidores, né, para os diretores convidados, para o pessoal da técnica. A gente teve uma série de reuniões, de trabalhos, assim, de reunião preparatória de elenco mesmo, mas também de técnica, com o iluminador, com o Marcelo, que fazia os vídeos, com o pessoal do equipamento de som, enfim. Então, mas, assim, foi super frutífero, assim, super... deu certo, né? Um desafio que deu certo. A gente acho que conseguiu dar conta daquilo que era o objetivo inicial da série, assim, que era um pouco explodir as bolhas, né? Colocar em contato artistas de diferentes gerações,
de diferentes tendências, enfim, pessoas que nunca tinham trabalhado juntas ou que nem sequer se conheciam, né? Então, esse foi o foco, assim, da série do ano passado. Aqui a gente tem a tabela com os diferentes públicos e as diferentes ações do Unimúsica, né, aqui que vai de 2004 a 2011, e aqui de 2012 a 2019. Há uma flutuação de público que ela varia muito de acordo com o número de concertos ou o número de atividades que a gente realiza, né? Em média, a frequentação, ela mais ou menos é estável. A gente conta com um público fidelizado que gira em torno ali de 600 pessoas, né? 700 pessoas, né? Com uma pequena, essa pequena variação. Mas essas quedas enfim, essa alteração de números aqui, ela tem muito mais a ver com a quantidade de atividades que são propostas. Bom, é mais ou menos isso, né, que eu tinha para apresentar. Aqui, acho que é o último slide. Eu sou uma super fã do Unimúsica desde sempre, desde que era aluna, né, da universidade, assim, daqui a pouco a gente está saindo, né, Cláudia? Mas, enfim, é um prazer imenso, eu falo com muita alegria mesmo desse projeto, porque eu acho que o Unimúsica tem essa força, e ele traz essa força que tem a música, né, e as canções, assim, de nos pensar esse comum compartilhado das nossas relações coletivas, né. Isso, a gente está vendo que a música tem mesmo esse poder, agora, né, durante essa quarentena, não tanto em presença, mas através dessas iniciativas, assim, dessas lives, enfim, das gravações, desses projetos todos que os músicos e as musicistas estão disponibilizando, né? Então, é isso aí. O Unimúsica também vai participar, já está participando, aliás, disponibilizando o seu acervo, né? Através do Facebook, do DDC, e em breve a gente vem com outras ações por aí. Era isso, pessoal. Obrigadíssima, viu, Leandro, Fernando? Nossa, muito obrigado, Lígia, muito obrigado, Cláudia, também não tinha agradecido antes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas, antes de abrir aqui. Como se dá a questão do financiamento das ações? Existe uma percentagem de ação, inscrição, Fernanda, o pessoal vai se inscrevendo aí, eu sei que o Paulo está inscrito, a Gisele também, não sei. Então, assim, mas só para perguntar para vocês isso, existe uma percentual destinado para a cultura dentro do orçamento da URGS? Como é que funciona? Porque o que eu acho admirável é esse também organograma que já está fluido, me parece, né? No sentido assim, não tem que ficar convencendo um administrador ou a pessoa do pregão sobre a inexigibilidade de licitação para um artista, qualquer que seja, né? Mas penso agora, a pergunta mais referente à questão financeira mesmo, né? E só registrar uma curiosidade, que o estúdio de música popular está situado do bacharelado em música popular, né? Está situado no Centro Cultural, né? Isso é muito legal também. Mas essa pergunta sobre recursos mesmo, volume de grana, digamos. Posso responder? Estão escutando? Sim, Cláudia, tá. Bom, eu acredito, Leandro, que isso é uma construção de um trabalho longo, né? Quando eu e a Lígia assumimos a difusão cultural, nós tínhamos, e hoje quando eu lembro, Lígia, até dou risada, né? A gente tinha o valor que a gente gastava por cada apresentação e nós tínhamos o número de pessoas e nós dividíamos para mostrar para a Pró-Reitoria de Planejamento quanto que cada ação era investida, né? Quanto que custava por pessoa. E isso a gente fez durante, eu acho que uns 2, 3 anos, e depois a gente não fez mais e nunca mais fomos cobrados para saber quanto custava para a pessoa, né? E isso é o dia a dia que faz, né? A permanência que faz. Nós temos, sim, uma verba destinada para a cultura. Cada ano a gente faz uma previsão orçamentária do que a princípio nós gastaríamos por projeto, e aquele valor é repassado pela Pró-Reitoria de Extensão. Então, dentro
da receita da universidade, da verba da universidade, tem um valor sim para a arte e para a cultura. E a cada ano esse valor ou aumenta um percentual ou diminui. Neste ano nós tivemos uma redução de 30% do nosso orçamento, né? E é assim que a gente funciona. Com esse recurso direto da universidade. Todos os nossos procedimentos são via inexigibilidade de licitação, via licitação de sonorização, então isso está muito transparente, esse dinheiro faz parte do dia a dia da universidade. E o Unimúsica, ele tem um apoio da Fundação Médica, que não podemos considerar que é um patrocínio, e sim um apoio que nos facilita alguns movimentos, mas a gente conta sim com um valor grande da universidade, um valor significativo para as ações artísticas. Isso? Isso, muito obrigado, muito obrigado. Ou seja, não é um projeto onde os artistas são voluntários, né? É um projeto que ele é profissional dentro da universidade, com equipe qualificada, claro, e profissional, fomentando, né, esses artistas e profissionais da arte, né? Paulo, deixa eu só complementar. Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci aqui quando o Leandro falou. Leandro, esse sempre foi a nossa bandeira, assim, nunca pensar a arte como algo voluntário. A gente sempre remunerou, por menor que fosse o valor, a gente sempre remunerou, seja na apresentação do Vale 1230, que eram alunos, e a gente pagava bolsa, e sempre tem esse movimento nosso, né? Diga, Lígia. Não, eu só ia complementar informando que, em relação ao Unimúsica, por exemplo, a gente trabalhou, quando a Cláudia estava comentando, quando nós começamos a trabalhar, o Unimúsica, ele tinha um cachê fixo, né, por apresentação. Não importava o tipo né, o tamanho da formação, enfim, a característica. E a gente acabou depois abandonando. Quando a gente começou a trabalhar muito com encomendas, com projetos que eram pensados, projetos artísticos que eram pensados para Unimúsica, e também, assim, com uma variedade de artistas muito conhecidos, artistas em início de carreira e tal, a gente começou a relativizar isso, mas sempre dentro dessa lógica que norteia o serviço público, né, da economicidade, né, a gente sempre trabalhando, negociando com artistas mais de longa trajetória, enfim, com cachês muito altos, a gente negociando sempre cada cachê, mas sempre tentando ser o mais correto possível em relação à especificidade de cada trabalho, né? Bom, é um trabalho que tem que ser, né, tem que se fazer arranjo, tem que fazer, enfim, né? É uma big band, é um duo, a gente sempre considerando essas diferenças, esses matizes aí, né, de cada ação, cada projeto. Maravilha, muito obrigado. Paulo, por favor. Paulo Berger. E quem quiser se inscrever, por favor, dá um alô aqui no chat. Tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, Pedrinho. Bom dia, Daniela. Bom dia, Gisele. Bom dia, Cláudia. Todo mundo aí, a Lígia, Leandrito, Fernando, Francisca. Bem, eu tenho que pegar, eu tenho que pegar de uma questão que a Cláudia colocou já nas slides dela, da cartografia mental, da memória, da questão afetiva, emocional. E eu acho que faz 2 anos, mais ou menos, né, Cláudia, fez essa defesa da tua dissertação. E trata desse tema, está vinculado a esse projeto cultural da URGS. E foi muito emocionante. E, na verdade, eu... a minha banca... não vou... Ainda bem que eu estou sem vídeo aqui, senão daqui a pouco começa a chorar. Mas, enfim, eu tenho um vínculo muito orgânico, muito forte com Unimúsica, se não me engano, talvez o Pedrinho possa me refrescar a memória, em 81, por aí, 82, eu participei do primeiro, ainda no Salão de Festas, porque eu tenho a impressão que o Salão de Atos estava em reforma. E fiz um montão de
Unimúsicas, né? Com diversas formações. Está ali o Pedrinho dizendo que sim. 81. 81. Então, nós éramos uns piás. Pedrinho um pouco mais piá que eu. Então, meu vínculo, teve algumas vezes também que eu trabalhei como diretor até de cena de alguns Unimúsicas comemorativos, assim. Mas eu tenho um grande vínculo, sou apaixonado por esse projeto e apaixonado também por uma versão posterior, que era Unicultura, que envolvia Unilivro, Unicena, Unidança, Unimúsica e Uni tudo, né? Enfim, tenho essa memória presente e guardo assim no coração, né? E acho que a URGS é um modelo nesse sentido, né? E vocês duas, Lígia e Cláudia, têm uma grande responsabilidade por toda essa conquista na área de arte e cultura que a URGS conquistou ao longo desse tempo todo, né? Como referência não só no Brasil, como na América Latina, enfim. A gente, o Leandro vai lembrar disso, eu acho que foi 2012, por aí, quando a gente assumiu ali a coordenação de arte da PREC, eu acho que talvez a Francisca lembre, não sei se o Fernando vai lembrar, a gente trouxe a Cláudia e a Lígia aqui para Pelotas para a gente conversar exatamente essa experiência que a URGS tinha em todos os aspectos, né? Artístico, financeiro, como se davam as coisas. Né? Vocês lembram, né, Cláudia? Claro que sim, claro. Estivemos aí, sim. Durante um ano a gente fez um projeto piloto com 3 versões, meio apoiado assim, na experiência que eu tinha, que foi o Unicena, a música, Uni Artes Cênicas, melhor. Não, Uni, estou botando Uni. Mas era o Artes Cênicas. Era o Unicena. Artes Cênicas, música, um de debates e o outro, não lembro, era cinema. Então, que a gente fazia ali no Liceu. Na verdade, a gente conseguiu que a reitoria nos liberasse o Liceu como um espaço, já que o FPEL não tem um espaço para arte, para apresentação, né? Então, a gente pegou o Liceu ali, que era um espaço pequeno, para uma cidade como Pelotas, para um projeto piloto. E estourou. Houve digamos assim, um estranhamento em relação a essa questão da inegibilidade. A gente trouxe assim, o Muniz Raslan, trouxe outras pessoas assim, de Porto Alegre. O Nicolaev estava com a mala pronta e aconteceu aquela tragédia com ele, né? Então, e esse projeto durou só um ano, né? Infelizmente, aí depois foi para a gaveta. Mas durante o tempo que ele durou, foi uma experiência muito saudável, do ponto de vista de todas as relações que a gente conseguiu estabelecer, começando a construir um público afetivo, né, em relação ao projeto. E eu acho que foi uma experiência interessante e que poderia ser, de repente, a Francisca ou o Fernando em pensar em retomar alguma coisa semelhante. Evidentemente, a gente está em outra circunstância, né? Mas que deu muito pé. Na verdade, deu muito pé. E éramos uma equipe que éramos o Felipe Galli, eu, mais o Leandro Rubira, que a gente fazia essas coisas todas, né? Então, mas foi muito delicioso. E na verdade, muito apoiado na experiência e a Lígia compartilharam com a gente naquele começo de ano. Então, eu acho que a UFPEL, embora a gente não tenha equipamentos, carece de equipamentos, de espaços apropriados, mas a gente tem espaços alternativos, o que nos permite fazer muita coisa legal, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. E, na verdade, Lígia, Cláudia e Leandro, a gente trouxe, naquela época, o Leandro vai lembrar, essa dimensão da difusão, ou seja, que não é apenas um âmbito de recepção dos projetos de extensão ou relações à cultura, mas também é propositivo, no sentido de ação, de propor coisas, de fazer coisas. Né? Uma coisa que para a PREC, né, até então, era uma novidade, até onde eu sei. Né? A PREC ser a que fazia os projetos, pensava e executava. Né?
Acho que toda essa experiência que vocês trouxeram de música tem muito a ver com um desejo que a gente tem de fazer algo parecido, do tamanho que a UFPEL tem, que a cidade de Pelotas tem e merece. Era isso, por enquanto. Muito bom encontrá-los aqui. Ô, Paulo. Sim. E essa relação de proximidade contigo e com o grupo aí de Pelotas nos fez criar aquele projeto da aula espetáculo que a gente trouxe o Gil, lembra? Isso aí foi uma conversa nossa de como realizar um encontro em que o artista pudesse apresentar todas as suas composições e muito relacionada à questão de, falta de direitos, falta de liberdade, como que esse artista produziu tanto naquela época. Te lembra? Foi tu que veio com uma proposta parecida e a gente acabou criando. Era para acontecer na URGS e em Pelotas. E ela aconteceu nos 80 anos na URGS. Era para acontecer quando a URGS estava fazendo 79 e acabou sendo para os 80 anos. E aí a Lígia articulou a vinda do Gil aqui para nós e a gente fez aula espetáculo. E vocês não conseguiram fazer aí. Mas eu fui assistir. O convite. Mas foi muito legal. Eu acho que a gente queria meter também a Federal de Santa Maria na parada, né? Eu não me lembro direito. O Daniel Morales. O Daniel Morales, é verdade. É uma ideia de fazer um pequeno circuito, assim. Então, essas trocas, elas são essenciais, né? Elas são essenciais, porque elas surgem da nossa disponibilidade de escutar o outro. Muito legal. Isso aí. Muito legal. Muito legal. Vamos ouvir a Gisele? Está inscrita, bem bonitinha. Leandro, eu acho que eu estou inscrito e eu vou ter que sair. Se a Gisele não se importa, eu gostaria de falar. Pode ser? Pode ser, Gisele. Acho que sim, claro. Vai lá. Obrigado. Vou abrir a minha câmera aqui. Vamos ver se vai funcionar. Bom, eu tenho também que registrar aqui o meu agradecimento pleno para o Leandro, que fez esse convite, a Cláudia e a Lígia, e que fantástico poder ouvi-las, e a apresentação também de excelência. Essas imagens dizem muito. Eu pedi para falar rapidamente, porque, como eu avisei no início, eu vou abrir uma outra reunião agora do Conselho de Cultura, e isso me permite dizer, Cláudia, o quanto que as nossas parcerias da UFPEL têm auxiliado para os encaminhamentos das atividades e ações culturais. Se nós não tivéssemos, nesses 2, 3 anos que eu estou nessa condição de coordenador de arte e inclusão, as parcerias estabelecidas, que inclui a UFRGS, certamente as nossas atividades elas não teriam, talvez nem acontecessem, mas não teriam o êxito que tiveram. Haja visto, né, recentemente aí, essa vinda da orquestra da Argentina, o Oiante, que foi assim um compartilhamento de esforços. Eu tinha uma questão que o Leandro já fez e estou super satisfeito com a resposta, que é sobre a questão desses recursos. Na UFPEL, nós também trabalhamos divididos entre custeio e capital, e recursos no contexto cultural desse país é sempre muito difícil capitalizar, e volto a dizer, só conseguimos sobreviver graças às parcerias estabelecidas. E fica aqui, então, o registro do meu grande agradecimento às parcerias que a UFRGS tem estabelecido conosco, e vida longa ao Unimúsica, e que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos. Eu tenho dito isso recorrentemente, não é um jargão político, é a pura verdade, porque eu acredito, juntos nós somos muito mais fortes. Então, um grande beijo, vou ter que deixá-las, infelizmente, mas o Leandro,
continua aí com esse diálogo enriquecedor e, posteriormente, nós vamos disponibilizar o áudio dessa conversa no site Tão Longe, Tão Perto, para que todos que não puderam aderir a essa conversa possam ter acesso. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada também, Fernando. Obrigada. Obrigado, Fernando. Lembrando para as pessoas da sala que estão indo e vindo que o Fernando ele é presidente do Concult e está indo para a reunião do Conselho Municipal de Cultura, que está realmente discutindo as questões da Covid-19, o auxílio aos artistas, ações emergenciais. Gisele Francisca está escrevendo. Gisele, quer começar a falar um pouquinho? Alô? Vocês estão me ouvindo? Será que eu perdi a conexão? Tá. Desculpem. Não sei se a Gisele está por aí ainda. Vi que a Francisca está escrevendo. Chica, se quiser conversar com a gente também, abrir o microfone. No mais, assim, está muito lindo o encontro. Só queria salientar, enquanto o pessoal se organiza, que a URGS está fazendo também alguma ação nesse período, né, da Covid-19, eu acho que está ativando o seu acervo, não é verdade? Eu lembro, estou vendo algumas ações que estão acontecendo. Leandro, enquanto organizam a pergunta, eu acho que a gente tem que pensar nesse divisor de águas, né? O que a gente apresentou hoje foi como nós funcionávamos até março desse ano. Eu acho que agora a gente tem que se reinventar e pensar numa nova forma de funcionamento a partir do nosso retorno, porque o encontro, que é o que pauta nossas ações, vai demorar um pouco até que eles aconteçam. Então, fazer esse movimento que a gente está fazendo e que vocês também, desses encontros virtuais, da disponibilização de conteúdos e de como a gente vai continuar atuando como, de alguma forma, fomentador dessa cadeia produtiva da arte e da cultura, a gente vai ter que pensar como fazer e como viabilizar isso enquanto universidade. Então, a gente vai ter que pensar a partir de agora como que nós vamos funcionar para continuar sendo pessoas atuantes nesse meio artístico e cultural. Mas só para complementar isso que o Leandro tinha falado, desculpa, Leandro, que só... Sim, a gente tá desenvolvendo uma série de ações agora, né, à distância. É uma mudança grande, assim, antes a gente usava essas ferramentas para divulgação, né, da programação, da difusão cultural, e agora a gente está... Esse é o nosso espaço de atuação, né? Então, sim, tem uma série a Cláudia pode complementar também, falar ali das aulas da Teresa Poester, enfim, da Laura Castilhos, me ajuda aí, Cláudia, mas assim, a gente está disponibilizando o acervo do Música, a partir de depoimentos, agora nesse momento, das alunas, né, que trabalharam como alunas bolsistas de produção no projeto, mas também de espectadores. A gente está relançando Coisas Essenciais da Vida, um projeto que a gente realizou em 2002 e 2003, e que nos parece, assim, muito pertinente nesse momento. Então, o departamento está repensando, né, já, e atuando de forma diferente agora nesse momento. Muito legal. Enquanto o pessoal se organiza, também a gente precisa encaminhar, né? Como diz aquela música do Tati, né? Ah, Pedrinho, por favor, registrar enquanto o Pedrinho abre o microfone. Nossa, a gente tem umas presenças muito interessantes aqui, né? Salientar a Daniela Garcia Leite, que está nos ouvindo lá de Barcelona, pianista, professora de música, professora também universitária lá. Pedrinho, dá o teu alô pra gente, acho que o teu... E eu quero salientar que o Pedrinho... Só chamar a atenção, né, Pedrinho, que tem uma live hoje do Pedrinho num projeto do Teatro São Pedro. Faz a propaganda também, isso, música para escapar do trânsito, algo assim. Isso, mistura fina, música para fugir do trânsito. Isso. Pedro Figueiredo, grande músico, produtor musical, um dos consultores do Unimúsica, né, dos consultores técnicos. Dá um alô pra gente, Pedrinho. Muito obrigado pela tua presença. Legal, eu fiquei muito feliz quando vi essa notícia aqui que vocês iam fazer esse encontro
Acho importantíssimo, essa última fala da Cláudia foi exatamente o que me motivou a participar aqui hoje, além de adorar o Unimúsica e, como o Paulo lembrou, está fazendo parte da história do Unimúsica desde 81, tenho assim um apreço imenso pelo Unimúsica, tive a oportunidade de participar muitas vezes em diversas funções, não só como instrumentista, como músico, de colaborar de diversas formas, e isso me orgulha muito, né? E me sinto assim sempre como um amigo do Unimúsica, e foi muito legal saber que, mesmo vindo desde 81, eu até hoje encontrei ainda esta amizade quando entrou a Cláudia, quando entrou a Lígia, e me sinto muito à vontade dentro da estrutura que o Unimúsica oferece para a cultura em Porto Alegre, né? Agora, o que eu queria agradecer, então, Leandro, pela ideia, pelo convite às duas, queria agradecer pelas duas estarem aí também dispostas a compartilhar todo esse conhecimento que elas, né, acumularam aí ao longo desses 23 anos, né, é importantíssimo, porque isso é uma inteligência construída de uma forma muito difícil, né, nada disso está formalizado, né, então elas estão realmente construindo a estrada por onde vão passar, né, e estão fazendo isso de forma com excelência, né. A Lígia, de novo, está ameaçando que logo vão parar, a gente torce que não. Tá? E o que eu queria chamar a atenção é que nessa reinvenção, essa coisa que a Cláudia chama a atenção e que a Lígia então destaca também, que a nossa forma agora vai ser através da internet, o que era apenas uma ferramenta passa a ser agora o nosso único veículo, né? É muito importante essa conexão das universidades, né? Eu acho que as universidades partem de uma estrutura já pelo menos na metade do caminho, né? Se a gente considerar que uma cidade que não tenha uma secretaria de cultura bem estruturada, que não tenha uma universidade, a gente está em zero, né? Então, construir através das universidades pode ser um grande caminho para a gente conseguir aí, ter uma circulação virtual do que está sendo produzido, né? Não só aqui em Porto Alegre, mas também do interior para Porto Alegre, né? Chama atenção de uma questão tecnológica, eu acho que a gente vai ter que estar fazendo parcerias aí. Eu, assim que começou essa história toda da pandemia, eu corri para a Procergs, porque em 2012 começou uma jogada que eram as infovias, com as linhas com fibra ótica, e infelizmente essa realidade mudou, e parcerias junto com a iniciativa privada, as coisas não seguiram exatamente como estava previsto naquela época, então não é tão simples assim a gente utilizar essas ferramentas, mas a gente está vendo, né, com as lives que estão acontecendo por aí, que a internet, para a nossa situação hoje, ela é precária, então a gente tem que conseguir também e acredito que aí as universidades serão uma parceria, ou melhor, talvez até não a parceria, mas seriam os protagonistas disso, porque teriam, através dessa conexão de várias universidades, peso o suficiente para pressionar para que essa estrutura de internet tivesse, já que a internet surgiu dentro das universidades, né, mas que para essa estrutura fosse atualizada, né? Eu tenho assim um relato do Federico Trindade, né, que é o meu genro, que é músico também, regente de coral, e estudando na Dinamarca, ele chegou a vivenciar uma experiência onde 4 universidades, chegando a uma distância de 400 quilômetros, cantavam música vocal em tempo real. Né? Isso é uma coisa para a gente ainda que a gente não consegue pensar. A gente não consegue fazer uma live se originando de um único ponto. Imagina conectar músicos para tocarem ao vivo, né? Então temos aí muito a vencer ainda, né? E essa conexão dessa inteligência e do como fazer e de como tocar as pessoas, ter o conceito, saber que o valor artístico não é só o evento, tem que haver a proposta que vai realmente criar a importância do fato, daquilo que está sendo feito, né? Aí é que eu acho que vem essa contribuição dessa longa estrada percorrida pela Cláudia e pela Lígia. Era isso que eu queria dizer, agradecer demais a Cláudia e a Lígia por compartilharem e a UFPEL por abrir esse espaço. Uau, muito obrigado, Pedrinho. Tu jogou assim a conversa
para um patamar muito alto assim de planejamento estratégico e de articulação das universidades, né, realmente não só no fomento, mas na salvaguarda hoje em dia, né, da cultura e inclusive da tecnologia. Muito obrigado, assim, muito obrigado. Gisele fez aqui, está agradecendo, ela não está conseguindo abrir o microfone, e agradece e parabeniza pelo lindo trabalho desses anos todos, né? Está agradecendo Fernando, Lígia, Cláudia, gurias, vocês são inspiração, parabéns, temos muito a aprender e trabalhar. Acho que eu podia compartilhar os vídeos, são vídeos de 1 minuto e de 3 minutos, e aí também vamos encerrando um pouco, mas quem puder precisar sair, claro, a gente sabe que o horário é exíguo, mas vale muito a pena a gente projetar os vídeos, convido vocês a assistirem, e também para registrar na nossa gravação aqui, tá? Muito legal, muito obrigado. Querido Maurício, ótimo, é uma nova realidade. A gente está aprendendo muito com isso. Eu estou, então, compartilhando a janela aqui dos vídeos. Vamos começar com o do Visnik aqui, e aí a gente depois vê o do Unimúsica. Nós achamos que a Unimúsica é uma espécie de modelo de uma atividade cultural em contexto universitário. Eu tenho inveja do Unimúsica, por exemplo, o fato de ter dado aula tanto tempo na USP, e na USP não tem nem vagamente uma coisa parecida, entende? Com essa abrangência, com essa inteligência no modo como a cada ano os convidados, né, são relacionados, como é que os temas que ligam aquilo, os temas que ligam, né, os shows aparecem. Eu e o Arthur sempre dizemos dissemos aí em vários lugares que as universidades do Brasil tinham que imitar a Unimúsica, tinham que fazer assim. Então, muito legal. Eu estou tentando abrir aqui, então, o Unimúsica propriamente dito. Vamos ver se eu consigo compartilhar essa tela também. Ô Leandro, na verdade, não, é só porque, talvez, se tu conseguir, só porque tem shows, assim, acho que tem uma compilação de shows, mas eu não lembro muito bem. Não, tá aqui, já tá na mão. Acho que já tá compartilhado, né? Repete o Unimúsica, repete o Visnik de novo. Tá, a gente fala por ele. O Chique, a Maria gosta de Chique. Do chique, a chiquinha de sacola. Chique, a chiquinha de sacola. Mas chiquinha não quer sacudir. Mas chiquinha não quer sacudir. Sacode a cultura, 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 sacode a cultura. O chique do chique, a chiquinha de sacola. O chique do chique, a chiquinha de sacola. Mas chiquinha não quer sacudir. Mas chiquinha não quer sacudir. Sacode a cultura, 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 sacode a cultura. Nós achamos que a Unimúsica é uma espécie de modelo. Sim. O fato de ter dado, entende, com essa
mas que ligam, né? Eu tinha que imitar a Unimúsica, eu tinha que fazer assim, entende? Catarse. Então, gente, lembrar que Unimúsica, portanto, é uma ação, né, uma das grandes ações dos projetos estratégicos do Departamento de Difusão Cultural da URGS, a entidade aí desde 1949, né, então nós estamos falando de continuidade, de profissão de fé, né. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer demais Lígia Petrucci, Cláudia Betcher, por essa apresentação. É muito emocionante mesmo, né, rever essas imagens e incentivar, claro, não é copiar, né, mas achar, sempre colocar a Universidade Federal de Pelotas sempre no seu rumo, seguir nesse rumo, porque a Universidade Federal de Pelotas tem lindas ações e uma potência enorme para desenvolver. Acho emblemática a fala do Pedrinho nesse sentido de chamar atenção, galera, a cultura está no colo de vocês. Uhum. E eu tenho essa né, de vocês, universidades, a gente precisa desenvolver esse circuito, desenvolver essas tecnologias, e uma das batalhas que eu tenho trazido para cá é a gente trabalhar, colocar a indústria criativa como um elemento chave, né, da atuação universitária. Então tá, muito obrigado. Considerações finais, Lígia e Cláudia, e aí a gente se despede. Muito obrigado vocês, lindeza, como que o chat está bombando aí também. Um beijo bem grande para todo mundo, muito bom estar aqui. E eu lembro do Tom Zé dizendo que ele chega no coração das pessoas, e eu acho que o Unimúsica chega no coração de todos nós, né? Então isso é que é a grande diferença. E obrigada por nos disponibilizar esse espaço, Leandro. A gente sempre está bem ali atrás dos bastidores, no anonimato, e para nós é sempre um exercício bem grande pegar e falar um pouco do que a gente faz com tanto amor e carinho. Um beijo bem grande para vocês, obrigada. Um beijão, muito obrigado. Lígia. Muitíssimo obrigada, obrigadíssima, Leandro, obrigada a todo mundo. Eu estava super nervosa, o Leandro sabe, a Cláudia também. Estava nervosíssimo, que eu morro de medo de falar em público e morro de medo de tecnologia. E aí, os dois, assim, as duas piores, os pesadelos da minha vida aqui juntos, assim, eu estava super nervosa e adorei, foi uma delícia esse momento que a gente passou aqui, de trocas, de conversa, muito bom sentir, assim, vocês todos perto, né? Pertinhos, assim. Lindeu. Não tão longe, tão perto. Obrigado, Débora. Obrigado, Gisele, Paulo, Daniele, Tiago, galera que está aí, Pedrinho, Maurício, tá? Estou esperando aqui as últimas manifestações e a gente veja uma grande rede cultural se formando. É isso aí, oxalá. Beijo para todo mundo. Acho que podemos encerrar por aqui, sem que a porta se feche. Estamos em contato. Esse é um encontro de muitos, com certeza. Um beijo. Beijo. Tchau. Até breve. Muitíssimo obrigado. Beijo. Até breve. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.
You are currently the only person in this conference.